Fala pessoal, boa noite. Esse aqui é o 40º episódio do Cabeça Ativa. Estou muito feliz, muito empolgado. A gente está recebendo aqui hoje o Max, que foi professor do Igor, manja tudo de literatura. Estou querendo trocar muita ideia com ele, porque, enfim, o Igor me falou bastante, então acho que sei mais ou menos alguns gostos do professor e algumas coisas que ele entende. Mas estou falando demais. Antes de liberar aqui para o nosso convidado da Oi, fala aí, Igão, como é que você tá, cara? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo a gente. Mas sejam todos bem-vindos aqui, mais um episódio, como o Rafa falou, assim, muito feliz por mais um episódio, a gente fechar os 40 episódios, assim, é algo muito significativo, então tem muita coisa ainda para rolar em 2021. Muito obrigado para todo mundo que vem acompanhando a gente, apoiando. Cada ajudinha é gigantesca pra gente de verdade. Lembrando, para quem é novo aqui na Twitch e não está muito acostumado com esse ambiente, ao lado da telinha onde vocês vão assistir o nosso episódio, tem um chat. Então, vocês ficam à vontade ali, o chat de vocês, se vocês quiserem mandar pergunta, interagir entre vocês, comentar o papo, fiquem à vontade, que isso aqui é de vocês. Max, a gente já falou aqui no offline, muito obrigado, valeu mesmo ter topado, seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite, eu também fiquei feliz. Reencontrar o Igor, que a gente só fica se vendo pelo Instagram, né? O Igor que fez parte de uma turma, que as outras turmas vão ficar aborrecidas, mas azar, que era a minha turma preferida, a turma de 2009, que foi a turma que ficou uma galera com quem eu ainda tenho muito contato, né? E eu fiquei muito lisonjeado e muito feliz em ser convidado. Obrigado. Nada, Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme, de verdade. E assim, desculpa as outras turmas, né? Mas era uma turma especial. Fazer o quê? Não tem Acontece. jeito. Mas, Max, como a gente sempre comenta aqui no Cabeça, né? A gente gosta muito de entender um pouco mais da trajetória de vida do nosso convidado, né? Hoje o Max, enfim, muita coisa já aconteceu. Você tem um currículo gigantesco, maravilhoso, mas as coisas não foram assim de um dia pro outro, né? Até chegar em 2021, desse Brasilzão de meu Deus, já tinha acontecido muita coisa. Então conta pra gente aí, pra quem tá ouvindo a gente, de onde é o Max, onde nasceu o Max, como é que era quando era criança, adolescente, você já tinha esse pensamento, a literatura ela já era algo muito presente para você e você já pensava em algo para o futuro ou não? Assim, quem é o Max? O Max é um carioca, né? Normal, de classe média, enfim, que sempre foi muito ligado à questão da leitura, sim, né? A questão da fantasia. Mas eu confesso que eu tinha umas dúvidas, né? Quer dizer, eu sou um professor de crianças, né? Já era um professor e eu sabia que eu seria um professor por uma série de questões que o meu desejo me inclinava para aquilo. Mas eu tinha a história né, como meu propósito, tinha a sociologia, tinha a possibilidade de fazer ciências sociais, porque sempre tive uma inclinação muito forte para pensar, né, o esquema da sociedade e ainda muito jovem, eu não tinha muita noção, exatamente, nem conhecimento das barbaridades que nos colocam tão desiguais nesse país. Mas, assim, eu era um jovem gay que sempre foi gay, que só foi se entendendo gay depois de adolescente, lógico, né? Que a gente vai tratando aquela relação. Mas, assim, era uma relação difícil. É um corpo estranho numa sociedade. E, assim, gente, vocês são jovens, eu estou falando da década de 80. Jovem não é elogio, vou aceitar esse elogio, não estou recusando, não. Mas, assim, eu era jovem adolescente na década de 80. Então, assim, AIDS, a grande questão, o câncer gay, né? As travestis no Rio de Janeiro sendo assassinadas na Glória, assim, a olhos vistos e todo mundo achando normal. Então, assim, era um projeto de uma sociedade bem como a gente vê hoje, absolutamente conservadora, moralista, ordinária, escrota, mas ainda a gente acredita numa possibilidade de mudança, né? Redemocratização, quem sabe um dia a gente chega lá. Bom, bobagem, depois a gente
bom ter falado sobre isso, porque senão a gente já vai começar desesperado. E aí a universidade tinha uma série de possibilidades, mas dentre essas possibilidades todas, a literatura me dava isso. Ela poderia... Sim, eu tive uma formação clássica primeiro, no grego e tal, e depois que eu fui escolher a literatura, e depois, sobretudo, a literatura brasileira. Enfim, eu acho que, nesse sentido, as ciências sociais já estavam dentro de mim, né? E aí aquilo foi se misturando dentro de uma percepção e de uma formação que me inclinava para um lado, mas a minha leitura e o meu desejo era sempre para o outro. Então, de uma certa forma, mesmo na minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim, tudo certinho, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, eu meio que sempre fiquei meio à margem, porque havia um lugar da academia que sempre me seduziu, mas tem a estrutura da academia, assim, a academia em si, ela me irrita bastante. Né? Então, foi assim que eu fui construindo, né? E aí, enfim, mergulhei na literatura, fui fazer especialização em literatura infantil, né? Porque, assim, eu sou um professor, como eu disse, eu dei aula do jardim, né, da educação infantil até a pós-graduação, ou seja, eu passei por todas as etapas, né? Por todas as etapas. Né? Por isso que eu digo de cadeira que a educação nesse país é uma porcaria. Né? Você conhece de ponta a ponta, né? Não, e coitados, nem que são os professores. Eu acho que agora, sabe, que agora que a galera que vivia defendendo homeschooling, que agora viu que não suporta os próprios filhos e precisa jogar os filhos na escola, né? Eu acho que era o grande momento de todo mundo se unir, os professores se unirem e falar assim, olha só, por isso que a gente precisa de salário decente, né? Por isso que a gente precisa de uma série de coisas, porque agora está todo mundo vendo que não é legal lidar com o próprio filho dentro de casa, sobretudo ensinar. Não, e esse é um ponto que você tocou que é mega importante, né? Porque essa era uma pauta que era muito levantada, né? Do homeschooling. Era tipo, não, porque é liberdade, deu é um grande devaneio filho, isso. Não sei o quê. E aí, hoje em dia, o que a gente ouve, assim, ao nosso redor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse meu filho. Tá assim, ó, tá quase. Pandemia, não, tô nem pra pandemia, joga essa criança lá, não quero saber. Ela que se vire, né? Então, uma das coisas que a pandemia meio que escrachou, assim, também, né? Foi mostrando esse projeto louco desse governo alucinado, que é um projeto que não dá certo. Não pode dar certo. Né? Gente, também um projeto que não pode dar certo na educação, ele cortou 92% da pesquisa no Brasil. Sim. 92%. Eu digo que quando tudo acabar, que não tiver mais nada, vão sobrar as baratas e os professores universitários, os pesquisadores. Só. Porque a gente faz pesquisa, a gente muda as coisas com R$2. Uma coisa que é impressionante. Eu não acho isso bom, não. Sim, não deveria ser assim, né, professor? Não deveria. Mas, assim, é óbvio que esse projeto tem que ser uma galera absolutamente ignorante. Né? Que não tem noção de nada. Né? Então, eu nem sei por que eu tava falando disso. Não, é que a gente entrou na parte da... a gente tá falando de quando vocês... do homeschooling. Da sua trajetória, do homeschooling, né? Da academia. Tô meio gaga, mas não tô tanto assim. Não, tô falando por conta da visão do professor ser outra, né? Mas, assim... E aí, beleza, entrei nesse ramo. Adoro, claro. Se vocês me perguntarem assim, se o Maxi não fosse professor, o que ele seria? Eu ia dizer pra vocês, frustrado. Parece até demagogia barata, mas não é. Não, mas é bom isso, porque... aliás, não você ser frustrado, no caso. Mas é bom que você foi pra um caminho que... Você hoje não se vê fazendo outra coisa, né? Exatamente, porque não, assim... nada, porque... A gente sabe que é uma realidade, assim, rara, digamos assim, né? Infelizmente. E eu, assim, no fundo, muito cá pra nós,
Igor foi meu aluno, deve saber disso, quer dizer, deve lembrar disso. Eu nunca fui um bom professor, a verdade foi essa. Ah, professor, aí a gente vai ter que entrar numa discussão aqui. Bom professor é aquele que Por quê? ensina. Não, por O Igor quê? fala que aprendeu muito com você, pra mim, pelo menos. Eu acho que eu nunca soube ensinar, na verdade. Eu acho que quem gostava de mim, nem todo mundo, como até hoje acontece, né, na universidade. É porque, no fundo, eu tenho uma obrigação comigo mesmo, que é estimular o outro. Porque, às vezes, até eu mesmo duvido daquilo que eu estou tomando como verdade. Né? Então, lógico, eu estou falando de uma área muito específica, que é a literatura. Sim, né? sim. Mas aí, já fazendo a sua defesa aqui, eu queria aproveitar, porque, assim, a minha visão do Max, né, como professor, para mim foi foi uma coisa muito nova no meio acadêmico, porque a maneira como você lidava com a gente foi muito importante para mim no sentido de, primeiro, não tratava a gente com uma inferioridade no sentido de, sabe, tipo, são crianças aí, não pensam, não vamos ouvir o que vocês falam, não. Ao contrário, você tinha uma fala que era para mim, tipo, de adulto para adulto, né? Era uma coisa do tipo, vamos raciocinar aqui, vamos entender. E Te trazia pra dentro do diálogo, né? e trazer a questão da literatura para as questões também do dia a dia, da sociedade. Porque também não adianta assim, vamos estudar aqui sobre tal. E aí? Mas como é que você faz Ele isso? nem lembra de um autor, você tá vendo? Não, olha só. Não lembra nem do autor. Você acha que eu vou me arriscar a falar alguma coisa aqui? Não vou. A gente tem que correr. Não, mas assim, de verdade, porque eu mas acho. pra mim também isso não tem o menor sentido se não for assim. Mas aí que tá. Porque vai ficar lendo poema e olhando pro céu? Mas aí que tá, professor. A gente sabe que isso não é uma realidade total, né? E eu acho que também tem muito disso da questão do que a gente estava falando, por exemplo, que nem todo mundo está na profissão que gostaria. Então, eu vi muito disso mais na graduação do que até no colégio, né? A quantidade de pessoas, né, professores ali, que não estavam fazendo o que realmente queriam, minimamente, era muito grande. E aí era nítido que estavam ali Quando você não tá feliz, ali. você não consegue dar 100%, e no caso do professor, acaba esbarrando no aluno, às vezes, sem querer. Acho que é isso, né? E o professor, assim, vamos exaltar os professores aqui. A gente vai fazer são todos fodas. o episódio inteiro, porque, assim, a importância é absurda. Como o Max falou, ele deu aula desde do mais pequenininho lá até a pós-graduação e tudo mais. Então, assim, ele vai estar vinculado à sua vida o tempo inteiro. E molda a gente, né? Então... existe uma relação que fica ali, né? Que assim, é um lugar de afeto também, ou de desafeto, que é lógico, né? Nem sempre. Não, lógico, nem sempre. Sim. A coisa bate. Sim. Né? Mas de um lado, tanto de um lado quanto do outro. Sim. Né? Exato. Mas é um lugar do afeto também que fica, que é importante, né? Porque a gente é uma construção. Você vai aprendendo pela troca. Sim. E aí essa figura, o Guimarães Rosa fala, mestre é aquele que de repente aprende. Né? E eu acho que é essa figura mesmo que, para mim, é a figura do grande mestre. Né? É aquele que tem a escuta e que consegue lidar com o diálogo com o outro. Seja esse outro uma criança que está iniciando, ou seja, o outro que está na pós-graduação. Né? Para mim, isso é democracia. E eu acho que cada vez mais, hoje a gente tem a tecnologia, né, cada vez mais inserida na sociedade, e eu lembro que muito tempo atrás a gente pensava muito no professor assim, um bom professor é aquele que tinha uma boa letra no quadro, que fazia o quadro lindo e maravilhoso. Não, e era uma coisa que a gente pensava assim, só que você vai passando com o tempo e você vai entendendo que na verdade não. Porque a verdade é que a escrita, hoje em dia muito mais, o conteúdo, muitas das vezes ele vai estar num livro, ele vai estar num site especializado para aquilo e tudo mais. Agora, o professor é o que faz o contato e o que faz a ligação entre o conteúdo e o aluno, faz aquilo ali ter sentido. E vai gerar as dúvidas, vai fazer os questionamentos, seja qual área for. Porque, assim,
A gente é estatístico, mas pô, você ficar vendo lá teorema, e não conseguir trazer aquilo para uma realidade, fazer os questionamentos, é um saco. É um saco. Sim. E para quê, né? O conhecimento, ele tem que ter sabor. Sim, perfeito. Exatamente. Se ele não tem sabor... Mas olha, o professor com a letra bonita, e olha que eu fui professor de criança, né? Não existe ninguém no mundo, só existia uma pessoa, mas já faleceu, que tinha a letra mais feia que a minha, que era minha orientadora de doutorado. Era uma coisa pavorosa, eu não entendi nada do que ela escrevia, às vezes nem ela. Aí eu sempre disse, não, depois de você, só eu. Agora, ela já faleceu, então fiquei no lugar. Mas, eu acho que também hoje, né, essas questões, elas são mais... Existe uma galera hoje que entende isso. A gente teve com uma série de movimentos sociais, né, de possibilidade de representação e de representatividade que deram aqueles jovens todos. E aí, quando eu digo assim, eu sou professor de uma universidade pública, né? Eu tenho alunos de todas as... Não vou dizer de todas as classes sociais, lógico, eu dou aula na letras, não tem ninguém milionário. E assim, eu dou aula num campus de periferia, que é a Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo. Mas há, né, várias escalas de classe social, gênero, raça, enfim. Então, e que todos ali precisam ser ouvidos. É a nossa obrigação. E, sobretudo, como funcionários públicos, né? Já que a gente é funcionário público, a gente serve ao público. Acho que isso devia de ser um teste... Como é que é o nome daquele teste que desenha a pessoa atrás da árvore? Psicotécnico. Devia ser um psicotécnico. A pessoa como... define outra coisa. Mas, assim, devia ser um psicotécnico para saber se aquele funcionário público ele vai ter... É lógico que isso não ia dar, só se desse uma máquina da verdade, né? Um compromisso com o público. Faz sentido. Eu acho que é isso que falta bastante, né? Porque, lógico, a gente tem uma história, né, pregressa de puxada de tapete, de autoritarismo, enfim, que hoje em dia a gente entende bastante por que a gente chegou até onde a gente chegou com o governo Jair Bolsonaro, né? Mas eu acho que na educação, né, sobretudo, isso deveria ser o ponto de principal discussão, né, e da educação básica. Eu acho magnífico o que o governo do PT fez de ampliar as universidades federais. Eu acho que foi muito importante. Eu acho que é muito importante, né? A UERJ está passando por um processo de ampliação. Eu também acho magnífico. Mas é necessário olhar para a educação básica. Com certeza. A universidade, ela é o destino? Legal, tomara que seja para todo mundo. Mas... isso precisa ser pensado, tem que ter um plano. Eu vou aproveitar então já até inserir um assunto aqui que a gente conversou, eu acho que foi no último episódio, eu não lembro agora. Não, foi no episódio de Cabeça na Política, que a gente fez com o Guilherme até. Que é aquela questão do escola sem partido, né? Que o projeto em si, ele não passou, né? Mas a gente até comentou aqui que ele ganhou, na verdade, né? Um projeto vitorioso, né? Ele não passou, mas vitorioso, a ideia, né, foi vitoriosa. Porque, assim, infelizmente, isso se disseminou de uma forma bem grande, né? E a gente comentou isso... Agora eu tô confundindo os Guis, né? Porque tem o Gui, meu primo, que a gente falou, mas eu acho que a gente comentou nos dois sobre isso. Da dificuldade de se falar sobre determinados assuntos. E aí eu acho, não, eu tenho certeza que para os professores mais de humanas isso é muito mais pesado. Porque, por exemplo, você vai dar uma aula de história, sei lá, você vai falar sobre a época da ditadura. Você vai falar de comunismo, de fascismo, você vai fazer uma opção de coisa, né? E aí, hoje em dia, você é questionado por pais. Porque, sei lá, vai ter um pai que vai decidir falar assim, não, mas a ditadura não existiu.
e vai falar que o Ninguém professor morreu. lá X está doutrinando. Então, assim, eu queria até saber um pouco de você sobre isso. E o quanto também na universidade você sentiu algum impacto, tanto na esfera dos alunos, mas também quanto na esfera dos professores de uma forma geral. Vamos lá. A pergunta veio, né, em 3 ônibus. Vamos pensar aqui. Sim. Isso é uma perversão, quer dizer, né, das perversidades desse projeto. Né? O que seria uma escola sem partido? É igual a ideologia de gênero. Né? E assim, como eu trabalho com feminismos, transfeminismos e tal, a gente trabalha muito com essa questão da ideologia de gênero. Né? Quando eles acusam, né, e aí eu vou dizer essa extrema direita, porque eu não estou discutindo aqui o que é direita e o que é esquerda, porque eu acho que a direita também é importante. Ela tem um papel importante dentro do processo democrático. É necessário. A gente precisa ter essa noção. Não precisa ser sempre uma esfera e outra esfera. Agora não. Agora a gente está num projeto que, né, não tem terceira via. É ali ou então acabou. Exato. É a desgraça, derrocada total. Mas eu penso, como eu sou de letras, eu fico pensando nos termos. Se a escola é sem partido, ela já toma um partido. Né? Esse é um ponto. A ideologia de gênero ela é montada por essas pessoas. Elas estão montando uma ideologia. Porque gênero é ideologia, como é sociedade. Assim, porque nós somos imiscuídos, porque somos seres políticos. Sim. Então são uns termos que não deveriam, se pensados, eles não deveriam se constituir como conceitos. Começa por aí. Mas a gente vive num país muito ignorante, num país em que as pessoas leem pouco, num país em que o WhatsApp agora faz o papel do jornal, do telejornal, da comunicação, enfim. Então, e a notícia, com a tecnologia, o avanço tecnológico, a notícia se acelera com um rastilho de pólvora. Né? E aí, pro bem e pro mal. Sim. Tem muita coisa que é muito legal da gente ficar sabendo, antes que a gente saiba em tempo real. Né? Mas isso é foi assim, um presente, né, para essa configuração de política que foi feita aqui no Brasil. Quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Né? Uhum. Como é que é o nome do documentário? Da Netflix, que fala das redes. Esqueci. Mas bombou aí. Vai só procurar documentário da Enfim, Netflix sobre as redes. Explica. Gente, é assim. Eu costumo dizer para as pessoas: quem entendeu o que é milícia no Rio de Janeiro vê Tropa de Elite 2. Quem entendeu o que foi o processo, né, eleitoral por manipulação pelas redes, vai ver esse documentário aí. Dilema das redes? Dilema das redes. Acho que é Dilema das redes, não é? É alguma coisa. Dilema das redes? É alguma coisa das redes. Mas procura. Quem souber, deixa aqui no chat que a gente passa o nome certinho, por favor. Mas isso trata legal aquele documentário. E agora tá sendo até. É didático, vai explicando ali, pá, direitinho. Não entende quem não quer. E a grande maioria também não quer, porque assim, vou voltar à questão da profissão da educação. Esse processo de ensino-aprendizagem só aprende quem quer. Quem tá ali, fechado, não vai ouvir. Né? E aí são muitas coisas. Além do que, a gente tem noção de onde a gente chegou com o lugar dessas igrejas neopentecostais dentro da política.
como é que elas carregam essas pessoas. Né? Então, isso, obviamente, vai derramar onde? Dentro da escola. Como você falou, o pai que vai chegar lá e vai dizer, não, meu filho... Né? Porque aí o pastor, ou então o tio, mandou um WhatsApp ou tal. Não existiu ditadura, é mentira. Isso é uma bobagem. A gente viveu num paraíso fantástico. Né? Maravilhoso. E às vezes é muito engraçado quando você vê, às vezes, uns pastores que têm a idade que, assim, nem viveram a época também. E aí mesmo que fala assim, não, porque eu vivi na ditadura, o cara não tem nem idade pra ter vivido na ditadura. E era tudo maravilhoso. Então, assim, as mentiras, elas perdem até a noção da mentira, né? É um negócio meio... É aquela história que vão te contando que, de repente, você acha que participa, né? Aquele delírio que se cria. Mas, enfim, e aí, assim, eu acho que a escola, ela tem um lugar muito mais difícil do que a universidade. E aí, quando eu estou falando do lugar da universidade, eu estou falando das universidades públicas. Porque se eu falar das particulares, eu estou falando de uma questão empresarial também. Né? Mas as escolas, mesmo as públicas, elas também têm muitos problemas. Quer dizer, problemas absurdos. Mas, assim, com essa intervenção. Porque também tem uma coisa que é muito importante a gente sempre dizer, que é a força política de um professor. Muito. Porque se você tem 30 alunos dentro da sala, o que você diz vai reverberar em 30 famílias, em 30 amigos daquelas famílias. Sim, verdade. Então, se souber manipular direitinho... A gente é o que o presidente diz, né? Que os professores fazem. Então, mas aí eu acho que até esse entendimento, um dos motivos, né, deles quererem acabar, destruir com a educação, é que eles sabem a força que as nossas universidades têm, né? Exato, que a educação tem. É. Então, a universidade, assim... A universidade é um lugar ainda pode dizer o que quer lá dentro. E quando eu digo ainda pode dizer o que quer, é porque a democracia é muito frágil. Está bem explícito para a gente desde o golpe da presidenta Dilma, contra a presidenta Dilma. Sim. A gente estava ali achando que estava nadando em berços planos e pá! Né? Realidade. Quando lá pra cá, né? Eu costumo sempre dizer para as pessoas, vamos pensar no Brasil de 2000. A gente podia imaginar que a gente ia chegar até aqui? Não, com certeza não. Não do jeito que tá, de maneira alguma. Tendo que catar escombro para ver o que vai poder salvar. Sim, é um terremoto. Não, e não para, né? A gente acha que tem um fim. A gente acha assim, agora chegamos no limite. Mas é inacreditável que cada dia toda nesse semana país ele se supera, toda semana. Inacreditável. Assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho pena dos meus professores de história aí do futuro, da galera que vai ter que ensinar isso e torcer pra gente estar aqui, né? Pra poder contar essa história. Porque, assim, além disso, no meio disso tudo, uma pandemia. Nossa. Sim. Ou seja... Assim, a pandemia caiu exatamente no pior cenário brasileiro possível, né? Assim, não podia ter ninguém pior do que esse rapaz, esse dito ser humano aí na presidência. Porque eu tenho uma amiga cuja filha diz que... Lembra aquela coisa do calendário maia, que o mundo ia acabar em 2012 e tal? A filha dela fala assim, mãe, eu acho que acabou. Ali, e a gente ainda tá no limbo. Estamos no limbo. E não percebeu que acabou. Eu falei pra ela, tem todo sentido, porque assim, em 2013, quando começaram as passeatas de 2013, ali começou a fuder tudo. Acabou. Eu acho que realmente acabou. Se não acabou o mundo, acabou o Brasil. Mas o mundo também tá muito desconcertado. Essa teoria faz mais sentido do que um governante negar... Terra plana, lógico. Eu ia falar negar absorvente para mulheres de situação renda baixa. Eu não consegui digerir, essa coisa tá assim. E ele teve a cara de pode falar que não. Para as mulheres de baixa renda. O estuprador, confesso. Sim. A Mariana Ferrer é absolvido por unanimidade por 3 desembargadores. Né?
Uma mulher é presa porque estava roubando comida para os filhos nesse país. Né? Sim. Então, assim, sincera, a cada dia é um apocalipse. Não e é uma coisa assim surreal, não é pequenas coisas que estão acontecendo, são coisas gigantescas assim que você vai rompendo, e é por isso que a gente deixou bem claro aqui, né? Até quando a gente falou antes que há limite pra gente, como seres humanos, do que a gente vai falar e quem a gente vai receber. Assim, não é plausível hoje quem tem um ar para tentar defender qualquer coisa desse governo. Assim, hoje, a pessoa que defende esse governo é uma mau caráter, assim, no nível inacreditável, e eu falo isso com uma tranquilidade cúmplice. absurda. É cúmplice. É cúmplice. Assim como lá nos nazistas tiveram os mesmos cúmplices lá que não questionaram e fizeram tudo que fizeram, pra mim a mesma coisa. A relação é a mesma, porque, assim, falta mais o quê? Assim, qual é a linha de humanidade que você tem que ultrapassar pra você ficar chocado? E ele ainda não ultrapassou, né? Parece que não, né? Porque, assim, 600 mil mortos. Cara, 600 mil mortos, assim, você pega qualquer guerra na nossa história, Sim. você vê o quanto esse número é extremamente Né? significativo e assustador, assim. E a gente tá falando de uma única doença, sabe? É uma única coisa, e mesmo assim, que muito foi abafado, né? Que não conseguiram contabilizar, Não, por e N o pior motivos. de tudo, Igor, é assim, nós termos sido exemplo de imunização. Isso é O absurdo. pior de tudo é esse país ter saído da linha da miséria e ter voltado para a linha da miséria. O pior de tudo é a gente ter tido uma representação internacional, né, com dívida externa paga. Né? E hoje, né, nós estarmos passando por isso. Sim. Isso é completamente desesperador e é completamente revoltante. Que a gente já viu o Brasil acabado em vários sentidos, mas a gente sempre teve alguma coisa que a gente era destaque. E isso aqui eu tô falando. Ponto. Exatamente. E assim, a gente passou por outros governos, né? E a gente viu isso. Hoje a gente não consegue se destacar em absolutamente nada. O Brasil ele não é referência de nada. É referência negativa. Só. É. Total. Bom, mas aí voltando à questão da universidade. A universidade é o seguinte, então a gente pode falar. Eu tenho uma posição político-ideológica que sempre foi muito declarada. Desde a primeira vez que eu votei no PT em 1989. Né? Isso nunca foi segredo para ninguém. Então, eu, Max, nunca tive problema com um aluno que se sentisse ofendido com alguma coisa que fosse dita. Né? Ou que fosse... Quer dizer, se ele fosse contrário, ele poderia até contra-argumentar. Isso também não é a minha palavra que vai valer. Né? Porque ele pode ter, de repente, um argumento que quebra o meu. Vai que. Né? Eu não estou conseguindo enxergar. Não nesse governo. Não, isso é indiscutível. Mas eu tenho poucos alunos na graduação. Poucos alunos que eu digo assim, as minhas turmas nunca ficam muito cheias, porque como eu mando ler semana e tal, né, eles meio que têm outras coisas para fazer, não fazem a matéria comigo. Mas tinha aquela galera que é fixa, que fica fazendo as disciplinas. E aí essa galera também que é fixa é uma galera que meio que pensa parecido. Podia até parar aí, né? É uma galera que pensa. Mas que está ali ligada num determinado propósito. Eu acho até que isso é bem legal. Quer dizer, hoje a gente precisa de muita força, mas eu também sinto muita falta de discussão. Eu acho que é pela discussão que a gente vai chegar a algum lugar, ou a lugar nenhum, ou cada um vai ficar na sua realmente, mas ela tem que existir. Sim. E isso não... Agora, aluno que tenha votado no Jair Bolsonaro, lógico, a gente tem, claro,
né, porque vive dentro de uma universidade pública, que tá todo mundo lá pelado, fumando maconha. Eu entrei pra universidade com 16 anos, nunca mais saí. E eu nunca participei de suruba. Né? Não vou dizer que nunca fumei maconha, mas nunca participei de suruba. E nunca vi ninguém pelado andando pra lá e pra cá. Não sei, né? Eu acho que no meu dia é o dia da... Isso é uma loucura, o dia né, da professor? pureza total. Né? Porque, lógico, né? Aí vem, a gente volta pra questão. Né? O cara que fala uma coisa dessa nunca nem fez vestibular. Isso que eu ia falar. Pois é. Nunca As entrou, né? preocupações são tão outras que Jesus Sim. amado. Completamente deturpada. Sim. Mas aí, mas a gente tem, assim, aluno que talvez até antes da pandemia, né? Porque eu acredito que com a clareza de um estudante, né? Um presidente que diz que é uma gripezinha, que imita uma pessoa sendo sufocada, que diz que não é coveiro, ele já perde totalmente, né, a credibilidade. Já devia de ter, mas agora aí perdeu dentro de um caos nacional. Dentro e em contrapartida, há colegas também que apoiam. Sim, né? Acontece. Né? Existe uma relação que a gente tem no Brasil, que é uma relação muito complicada, que é a relação de classe e, sobretudo, o racismo. Uhum. Que agora, por sinal, também eles estão nessa luta para acabar com as cotas para negros, né? Que assim, a gente no tá ano com que vem, tá com pouco problema. 22 vai ser um problema, porque Ai. 22 é o ano da avaliação da lei de cotas no Brasil. Não, e já tá uma campanha forte, assim, sobre isso, né? E vão usar, obviamente, isso nas eleições. É fato. Fato. Ou a gente amarra isso para que não perca, né? Porque como um feminista, né, e estudioso da história do feminismo, eu sei que a gente perde muito rápido. Né? Se a gente piscar, a gente perde direitos. E isso é muito grave. Cota não é ampla competição. Cota não é favor. A gente tem que pensar que a gente vive num país que dos 12 milhões de africanos que foram trazidos para cá, para as Américas, para serem escravizados, mais de 50% vieram para cá, para esse país. E o que o plano pós-emancipatório nunca aconteceu. Não é à toa que a gente tem uma maioria da população negra vivendo abaixo da linha da pobreza. Sem direito à educação, sem direitos básicos. Então, assim, a cota ainda é o início de um processo que tem que se reverter. Exato. Então, não... É uma história muito recente e foi como você falou, não teve um pós. Essa de que no dia X foi liberado e aí agora virou a vida. Não foi isso, né? A gente sabe que não foi. Não, a Lilia Schwartz, ela repete sempre isso. A economia da lei áurea. Foi a lei mais econômica. Né? Não teve um parágrafo. A partir de hoje são abolidos. Acabou. Sem o menor plano. Esse plano nunca aconteceu. Ele sempre foi postergado. Por quê? O processo de escravização nesse país não acabou. Não acabou. Exato. Ele não acaba. Né? Você vê Eu não vou ficar discutindo todos os outros problemas que o governo do PT teve. Mas dentro dessa percepção branca de elite desse país absolutamente senhorial, isso foi imperdoável. Tem até um meme que fala tudo começou quando a filha daquela personagem, da Regina Casé, passou na faculdade e o filho da patroa não. Né? Sim. Mas isso é muito...
eu lembro quando passou a lei de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Nossa. A crise que foi. Como ter que pagar fundo de garantia para uma trabalhadora? Tipo, como ela tem direito, né? Isso é uma visão absolutamente escravocrata. E que aí, o que acontece? Quando você abre tanto a universidade quanto as escolas públicas para uma população que não tinha esse acesso, ela passa a se perguntar por que ela não estava lá. Vou dar um exemplo. 2021. Minha aula da graduação semestre passado. Remota. Foi uma aula sobre a construção do autoritarismo e permanência do racismo a partir da literatura do século XIX ao século XXI. Né? A gente ficou estudando uns textos sobre racismo e tal, uns documentários, né? Dentre esses documentários, o Menino 23, que eu sugiro às pessoas que estiverem nos assistindo para assistirem, que está no YouTube. É um documentário de 2015, eu acho. E que conta uma história bárbara, né, do nazismo infiltrado no Brasil junto com o racismo. Ou seja, isso aqui é a terra de ninguém, né? E que elegeu esse cara, né? Que a gente sabe que E é uma tese de doutorado de um professor de história, que ele descobre uma fazenda no interior de São Paulo em que todos os tijolos tinham suástica. Caramba, não conhecia esse documentário, essa história. E essa fazenda é da família, é até o nome do subúrbio do Rio, Rocha Miranda. Foram poderosos desde o século XIX, né? Barão de Café, aquela coisa assim, elite presa, a oligarquia ali, a cara do Brasil. A cara do Brasil. O processo político, a história dos políticos nesse país são assim. Você vai passando um monte de filho. Sim. Um vai mamando nas tetas e cansa de mamar, passa pro outro. Ou então mama todo mundo junto. Exatamente. Então, assim, o Menino 23 e o outro o Emicida, o amarelo, né? Do Emicida. E aí, no último dia de aula, um aluno negro disse, gente, 2021, que o curso serviu para ele entender que ele pode estar onde ele quiser. Caramba. Que ele cansou de não ir a lugares porque ele, como negro, não se via dentro daqueles lugares. Exposições, peças de teatro, né? Musicais. Ou qualquer outro lugar. Assim, o curso valeu para mim, valeu ali. Acabou. Com certeza. Já valeu, ponto. Né? Mas é completamente absurdo você imaginar que ainda aconteça. Mas acontece, claro, acontece. Absurdo no sentido que se a gente vivesse num país ideal, no lugar ideal. Mas o que acontece? Esse aluno, ele consegue agora entender porque ele está num lugar que discute isso. Por isso, é importante a gente cuidar desse direito. É muito importante. Não, é muito importante. Até no chat aqui comentaram, Max, lembrando que essa semana foi presa uma pessoa com uniformes, armas totalmente nazista, né? Que a gente sabe da SS lá. Colecionador, né, de itens. E era um advogado, se eu não me engano. Se eu não tô falando alguma besteira aqui. Então, assim, a gente vai para. Se a gente desce ali um pouco pro sul, a gente ainda vê coisas absurdas, assim, no nível inacreditável, né? O racismo na nossa região sul é algo, assim, grupos nazistas real oficial, assim, em algumas cidades, que isso é mais do que comprovado, né? Em São Paulo também acontece muito desses grupos nazistas colarem os adesivos ameaçando pessoas negras e tudo mais na região. Então, assim, é algo muito presente. A gente tem foto dos filhos do nosso querido presidente com apoiadores de nazismo. Então, assim, é muito doido pensar, né, que em 2021 a gente ainda vive algo nesse nível, que não é vergonhoso a gente... Não, a gente teve ministro, né, o cara lá do governo Bolsonaro com a temática completamente nazista, né, assim, o assessor e o próprio presidente da Fundação Palmares, né, que é um homem negro, que não existe racismo no Brasil. Nossa.
A questão é a seguinte: para além desses grupos, né, que são grupos que existem, óbvio, deveriam todos serem presos, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que é o que faz realmente, o que ajuda na permanência do racismo no Brasil, que é a ideia, o mito, né, da democracia racial. Que todo mundo é amigo, que todo mundo é legal, a mestiçagem é uma delícia, e que beleza, aqui é um grande paraíso, todo mundo. E não é assim. E aí é por conta desse véu, né, de cinismo que a coisa vai passando. E aí você tem os pontos mais absurdos, ou assim, no discurso mais... na tentativa de mais desavisado, você tem um crime ali. Não, e acaba que esse discurso ele fica em todos os setores, né, da sociedade. Sim. Porque vira... O Silvio de Almeida tem um livro ótimo da coleção dele, Jamila, que é o racismo estrutural, né? Ele vai pensar no racismo estrutural, no racismo institucional, no racismo cotidiano. Todos esses pontos, eles vão se alargando, né? É claro, a gente tem um país que não lida com o outro, né? O país que mais mata travestis e transexuais. Isso é inadmissível. É muito triste, né, professor, esse número. O país, e que é o 5º país com a maior taxa de feminicídio. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar, quando a gente pensa nesse ranking, a gente tem que pensar na extensão desse país. É uma extensão de continente. Então, assim, é uma questão, é uma cultura, para se dizer assim, que ela só pode ser transformada a partir do revisionismo. Uhum. E a educação ela tem um poder fundamental nisso. E aí eu vou puxar o sardinha para o feminismo, porque na minha opinião, o feminismo é o caminho. Que é, assim, a 4ª onda feminista, a mulherada toda aí veio provar isso. Uhum. Acabou, não tem mais conversa de patriarcalização, né? Porque... E tem que chegar com o pé na porta, né, Max? A verdade é essa. Porque... eu acho que no primeiro momento tem. Porque, tem que chegar, tem que chegar. Pra ocupar o espaço, né? Exato, e tem que ser, porque assim, tem gente que fala, e aí pra tudo, né, pra qualquer tipo de preconceito. Poxa, mas eu não sei, você tem que me explicar, aquele velho papinho, né? Gente, olha só, você não, é o errado. Vai ler. Vivemos na era da informação, né? Qualquer grande livraria, você tem as seções. Exato. Sabe? É só ter um pouquinho. Se não quer ler, vai ouvir tutorial no YouTube. Sim, sim. Exato. Não tem desculpa hoje em dia. Não há possibilidade. Sim, já deu, acabou. Foi uma época que poderia até pensar, não, eu preciso... Agora não. Não é. E eu acho que nós, e aí falando como um homem hétero, branco e tudo mais, eu acho que nós temos o papel primordial, né? Porque a gente não pode ficar esperando que uma mulher vai falar sobre feminismo, que uma pessoa negra vai falar sobre racismo, e um homem gay vai falar sobre a questão da homofobia. Não é isso. Nós temos que partir disso, né? Não tem que esperar ninguém. Porque senão o que adianta? Os oprimidos vão tentar fazer a mudança e os outros vão ficar lá aqui só olhando, muda aí. E a coisa não vai mudar, né? São sempre quem está sempre no lugar de privilégio, né? Eu ouvi, assim, eu sou feminista há 6 anos, né? Uhum. Eu ouvi já um monte de vezes assim, mas... E agora que a coisa ficou... Porque, assim, o feminismo no Brasil, antigamente, ele era meio escondido, né? As pessoas diziam, eu sou feminista, uma vergonha. Que óbvio. Foi toda uma construção que foi feita. A feminista é aquela que é maluca, que vai abandonar os filhos, que não se depila, que odeia homem, que quer fazer churrasquinho de homem na esquina.
Isso tudo foi inventado. Já fake news é uma coisa que já é muito antiga. Sim, Não sim. foi uma invenção. Né? A gente não pode dar esse crédito para Carluxo. Não pode. Ele só potencializou, né? Ele só teve um mecanismo na mão hoje. Sim. Foi outro. Mas essa, assim, porque aí o feminismo foi uma loucura, não pode. Assim, são doidas e pervertidas e traem o marido e abandonam o marido. Né? É lógico, viviam uns casamentos horrorosos, né? Maridos absolutamente machistas. Quando começa a se conscientizar, tchau, meu amigo. Né? E aí, num primeiro momento, quando, assim, essa pauta ela começa a ser mais discutida no Brasil, né? A partir de 2014, por aí, até ter aquilo que a Heloísa Buarque de Holanda chama de explosão feminista, houve também, aí houve pé na porta. Não, se é homem não pode falar, porque tal. Mas eu acho que e também a briga das feministas antigas com as feministas mais novas, né, que não tinham muito repertório, sobre uma história também que não foi contada. Você pega uma bibliografia para você entender o percurso do feminismo no Brasil, você tem muita dificuldade. Né? Essa história precisa ser contada, ela precisa ser registrada, para que as pessoas possam entender. Né? Mas agora, eu acho, e tem uma coisa legal que essas feministas mais jovens, elas fizeram isso dentro do pensamento brasileiro, até o pensamento feminista brasileiro, que é olhar para as nossas feministas negras. Perfeito. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que já estavam lá na década de 70 e 80, brigando para entender que a mulher negra não é igual à mulher branca. E aí, só agora a gente veio começar a perceber isso de uma forma mais evidente. Eu até estou escrevendo sobre isso, e o argumento é exatamente esse. O feminismo do Brasil não deu certo até um determinado ponto. Eu digo não deu certo, ele ficou preso a uma universidade, porque assim, a gente discutia teoricamente, né, enquanto movimento, porque não se entendia o papel principal da mulher brasileira, que é a mulher negra. Exato. Se você não vai discutir o cerne do problema, né, como é que... Assim, tinha um feminismo que não olhava para elas. Agora não, agora elas chegaram com tudo, né? A mulherada chegou e aí tá fascinante isso. Perfeito. Acho muito lindo e magnífico e maravilhoso, mas em contrapartida, eu tô dizendo, aí a questão do amadurecimento é entender assim, não. Peraí, por que e entender assim, o patriarcado, ele é, lógico, ele é uma questão masculina porque ele foi construído pelos homens. Mas ele também é uma questão feminina, não é uma questão de essência. Tem um poema da Jari de Arraes que é maravilhoso, que ela fala, né? Uma mulher pergunta o título do poema. E lá pelas tantas ela fala assim: e aqueles meninos que nascem, eles vão ser criados por mulheres e vão repetir o mesmo modelo. E aí a pergunta do poema é o tempo todo: de que adianta? De que adianta? De que adianta? Caraca. O que adianta é todo mundo discutir. A Bell Hooks, que é uma feminista negra estadunidense, ela tem um livro chamado O Feminismo para Todo Mundo. Sabe? Ou você incorpora... Por quê? Por que é para todo mundo? Não é uma questão de sexo, de biologia, nem de gênero, nem de nada. Porque nós somos sujeitos políticos. Né? Para você ser feminista, você não precisa ter uma vagina. Para uma mulher machista ser machista, ela não precisa ter um pênis. Enquanto um sujeito político... Porque assim, o feminismo é uma luta por direitos humanos. O Hobsbawm diz que é o único movimento social que deu certo. Né? Porque está ali na briga da trincheira. Então, assim, ou a gente entende que tem que ficar todo mundo junto. Né? Óbvio, eu acho que o protagonismo tem que ser das mulheres, sim. Sim, sim. É óbvio. Mas, assim, tem que angariar. É igual ser antirracista. E quando a gente se percebe e se constrói, porque isso é uma construção de dia a dia, porque nós somos criados
nós brancos, dentro de uma concepção absolutamente racista, a gente, para se transformar, né? Quer dizer, transformar não é nem a palavra, né? Se reeducar para ser antirracista, isso é um processo diário. São pequenas mudanças que... Dia após dia. E a partir disso, é repensar os nossos privilégios. Exato. Há 2 semanas, eu acho 2 ou 3 semanas, teve o Festival de Poesia de Lisboa. E numa das mesas era sobre poesia no cárcere, né? E aí o mediador, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele só se deu conta, né? Ele faz oficina de poesia na cadeia. Ele só se deu conta do privilégio da liberdade. Um dia que ele ia viajar depois, ele saiu, fechou não sei quantos portões, ele saiu para viajar. Ele falou, caramba, aquelas pessoas vão continuar lá. Caraca. E é uma coisa que a gente não pensa. Então, assim, eu acho que esses movimentos, né, que vêm para alertar, ó, vamos fazer revisionismo dessa história desse Brasil autoritário, mandonista, patrimonialista e tal, é exatamente para botar todo mundo, né, sentado no quarto, no escuro, pensando. E aí, isso para mim, o feminismo é que tem que misturar todo mundo. Eu vou citar a Elô de novo. A mistura é a solução. Não, e até na luta dessas, todas essas lutas, na verdade, em conjunto, né? Do feminismo, dos antirracistas e tudo mais. Então, assim, isso tem que estar em conjunto, né? Porque também não adianta você, eu sou feminista, mas eu não sou antirracista. Não. Tá tudo ali, é sociedade, como você falou, a gente tá falando de humanidade, né? Então... Na época da ditadura, o feminismo não se impôs na luta porque a esquerda achava que não era um problema de discutir especificidade de mulher. Né? Não, é nítido que a gente vê que isso no Brasil é uma coisa muito recente que tá ganhando um corpo, né? Um corpo as esquerdas ainda são muito misóginas. Né? Muito. As esquerdas ainda são muito misóginas, têm uma percepção muito masculina, há se ter um processo de despatriarcalização das esquerdas. Sim, eu sei que eu vou levar porrada até não poder mais pelo que estou falando. Não, mas é completamente verdade. Acho que tem que ter. Não dá para não tentar formar esse revisionismo em prática. Que é até questão da ocupação de cargos, digamos assim, de postos importantes, né? Que a gente ainda vê muito dominado por homens brancos e tudo mais, né? E numa esquerda em geral. Ou então, quando uma mulher é aquela única mulher que fez uma carreira, assim, no modelo patriarcal, e chegou lá. A Nancy Fraser, eu tô fazendo o professor chato porque eu achei de citação. Excelente. Não, mas o pessoal tá adorando aqui. Já veio gente ele pedindo, eu quero indicação. Aí falou, não, já deixa, ele já tá citando e tal. Eu falei, então pra gente é ótimo. O pessoal gosta bastante. A Nancy Fraser, que é uma filósofa estadunidense também, que é uma anticapitalista e tal, briga com o neoliberalismo. Ela fala num livro que eu apresentei um monte de gente com esse livro, que foi traduzido, acho que ano passado para cá, chamado O Feminismo para os 99%. Interessante o título já. Então, assim, por quê? Porque a briga ficou com 1%. Então tem que botar os outros 99% dentro. Né? E como é que a gente faz isso? Quebrando barreiras, sobretudo capitalistas. Né? E aí ela vai falar da coisa do... Assim, a mulher que sobe e vai ficar lá em cima, por exemplo, diretora de uma mega empresa. Ela rompeu aquele telhado de vidro. Só os homens rompiam. Mas aí a Nancy Fraser pergunta, e quem é que vai catar os vidros? Outra mulher. Exato. E tem muito disso também, né? Que uma que acende e aí pega aquilo ali e vai usar aquilo ali até o último, assim, não tem mais o que gastar, né? Ao invés de falar assim, não, opa, beleza, essa aqui chegou até aqui. Mas como é que a gente abre o caminho para que outras também cheguem sem precisar quebrar
várias paredes, né? Sem precisar sofrer tanto, né? Então acho que falta disso. E a gente vê um pouco até... Eu vejo às vezes na questão de comunicação, TV, algumas empresas, muito isso. Que você pega um nome, utiliza ali para dizer assim, olha, gente, a gente aqui é antirracista. Pá! E aí vai usar aquilo ali como se fosse Não, como se estivesse fazendo um favor. Não, aí assim, a gente é antirracista, ele quase não tem negros dentro da empresa. Em cargos altos, então, nem pensar, né? É a coisa da apropriação. E olha, isso acontece na universidade também. Eu uma vez coloquei acho que foi no Facebook, no Instagram, sei lá, e aí as minhas amigas feministas foram lá apoiando, eu falei assim, eu tô impressionado com a quantidade de professores universitários, pesquisadores, que odiavam literatura escrita por mulheres e que agora viraram defensores ferrenhos disso. Porque, assim, acha que virou moda, a galera tá aí desde o século XIX batalhando e, né? Sim. Se não fosse um grupo de feministas ir lá resgatar aquele monte de escritoras que tinham no século XIX que não tiveram projeção, quer dizer, na época até tiveram projeção, mas que a crítica matou, a gente não conheceria, né? Então, enfim. Max, eu vou aproveitar já pra gente engatar aqui no outro, porque o papo tá tão bom que ficou uma pergunta lá pra cima, senão eu vou esquecer de fazer. O Guilherme estudou comigo lá e foi seu aluno também. Sim. Ele mandou aqui, e agora virou também acadêmico, aí sempre manda perguntas, sempre são várias linhas aqui, né? Algo mais, vamos contextualizar aqui. Ele manda aquela pergunta conferência, né? Ele vem contextualizado aqui, mas vamos lá. Eu vou ler um abraço para ele, inclusive, que tá assistindo a gente, ele, Dani. Beijo, Guilherme. Primeiro ele falou, como é bom te ver aqui. Gostaria de saber a sua opinião sobre uma polêmica recente. Polêmica, né? Nesse país tem pouca. Um famoso influenciador afirmou... vamos dar o nome, né? Foi o Felipe Neto, foi. Se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Não, foi. Afirmou que certos autores, como Machado de Assis, não deveriam ser lidos por adolescentes. Que eu acharia um saco. Lembro, porém, de uma experiência maravilhosa que tivemos, me refiro ao Igor também, enquanto alunos do ensino médio, né? Seus alunos. Quando, ao lermos Senhora, de José de Alencar, debatemos em uma roda de conversa aspectos do livro, fato que, na época, lhe surpreendeu positivamente. Então, ele queria que você comentasse um pouco sobre essa polêmica toda, o que você acha. Se tem idade certa para ler determinados clássicos. Olha, idade certa é muito... subjetivo, né, professor? O que vai acontecer depende do que você tem de maturidade para entender arte ou não, né? A criatura que começa dizendo que tem um texto que é chato, ela não gosta de ler. Bom, começa por aí. Agora, por exemplo, literatura que aqui a gente chama de literatura infantil, né? Mas que é literatura voltada para o público infantil, porque a literatura em si não é infantil. Você lê uma coisa daquela quando você tem uma determinada idade, você tem uma percepção bem mais tranquila. Quando você vai ler aquilo, você descobre que, na grande maioria das vezes, a literatura voltada para o público infantil, ela está voltada para os adultos. Porque tem uma série de coisas ali que você vai tirando e vai pensando, opa, né? Agora, o lugar da escola... Essa briga foi uma briga, assim, um colega meu da universidade ficou batendo boca com o Felipe Neto no Twitter, foi uma coisa, né? Essa coisa a escola é um lugar de formação. Ele é um espaço de formação. Ponto. Dentre esses espaços de formação, o ser leitor é uma formação. Você aprende a ler não só na alfabetização. Você vai aprendendo a ler e a desconfiar daquilo que você está lendo. Eu acho que o que está mais ligado aí já não é nem mais a questão da faixa etária. É a questão de como ler aquele texto. É óbvio que se um professor, mandar o aluno ler Senhora, por exemplo, né?
e só vai falar com ele depois, um mês depois, sobre o livro, sem discutir absolutamente alguma coisa, o livro vai ficar chato, lógico, porque é uma outra época, né? Primeiro que ninguém consegue entender mais aquela, assim, cara, uma garota de ensino médio. Não vai entender aquela experiência do tutor, de ter um tutor, aquela mulher que é a Aurélia no século XIX, essa figura, ela não existe mais. Então tem uma série de questões que você tem que tentar dar para as pistas para que aquela história, inclusive, fique interessante. Fazer uma conexão mesmo com a realidade daquele adolescente, né? Não é simplesmente ler aí a senhora e acabou. Não, você tem que... Agora, quanto à opinião do Felipe Neto, eu acho até que ele tem a opinião dele, lógico. Ele deve ter sido um aluno que achou um saco ler o Machado, enfim. Tá bom, né? Mas isso também... A experiência, ela é única. Sim, o colega da sala deve ter tido uma experiência melhor. Mas o negócio aqui... Sim, sempre vai ter, né? Verdade. Com o Twitter, a opinião vira um tratado de verdades, né? E é aquilo, ele deu a opinião dele também, né? Não foi nada de tipo, temos que mudar, né? Depois entrou até nesse debate, enfim. Mas eu acho que sempre vai ter também alguém que não vai estar feliz com aquilo ali, né? E eu acho que entra muito naquilo que a gente comentou, né? Nem sempre a conexão aluno-professor vai fazer sentido para todos. De repente você vai conectar melhor com o professor X e Y e com Z você não vai. Vai muito da personalidade. Conecta naquele momento e depois conecta. Exato. Uma coisa que você não achava que fazia sentido na sua adolescência e depois você descobre que, nossa, agora eu tô lendo com outros olhos, estou entendendo com outros olhos, e aquilo ali faz mais sentido. Então, é polêmico porque também... E aí Twitter, né? Twitter é um caso à parte, porque assim, não tem comentário que não vire uma discussão sem fim. Vira um tratado praticamente. Então eu acho que tem que ser relevado. Mas eu queria voltar só um pouquinho, que assim, é muito bacana, a gente vai entrando aqui, vai comentando, não tem como não comentar, e eu já queria falar que a galera tá tendo uma aula aqui, né? O Max fala que não é bom professor, mas ele acaba dando aula no papo, eu acho isso inacreditável, é muito bom te ouvir, assim, estava com saudade, é uma nostalgia boa. Mas eu queria saber um pouco do sentimento do Max, e nisso que você já deu aula para todas as idades, assim, já percorreu por tudo. Você lembra o seu sentimento quando você teve suas primeiras experiências dando aula? Porque essa troca eu acho que é uma troca muito única, né? Do professor com o aluno, que é aquilo, cada ser humano ali ele é único e ele vai reagir de formas completamente diferentes com você, né? E saber lidar com isso é uma coisa muito, para mim, é uma coisa muito difícil. Eu não me imagino dando aula para pessoas. Então eu queria saber como é que você se sentiu, assim. E até aproveitando como você passou por várias idades, se tem alguma que você teve uma preferência. Tem alguma que você não daria mais aula de jeito nenhum? Não daria mais aula, é verdade. Olha, eu acho que eu não daria mais aula para criança. Óbvio, porque eu não tenho idade para isso mais. Né? Você tem uma energia desgraçada. Eu acho que os professores e as professoras desse segmento deveriam ganhar, enfim, salário de ministro. Porque tem que ter uma energia. Agora, não daria também por assim... O Igor falou uma coisa lá no princípio que... Olhando para trás, eu vejo... Eu nunca soube lidar com criança como criança. Aliás, com nenhuma faixa etária. Mas eu acho que para alguns fica mais traumático, né? Até porque, assim... Não, as crianças elas tinham uma relação boa comigo. Eu acho que eu botava todo mundo ali... Assim... Agora, para o que eu não daria mesmo que a minha experiência nunca foi boa... Foi pro Fundamental 1. Muito novo, né? Porque aquela coisa assim, saída da infância, pré-adolescente, com muitos hormônios. Muita coisa acontecendo, né? E você controlar numa aula de 8 horas da manhã essa galera é complicado. E aí, assim, não,
Fundamental jamais, Fundamental 1, Fundamental 2, aliás, nem pensar. Fundamental 1 por questões óbvias, mas por Fundamental 2, nem pensar. Agora, eu curtia muito o ensino médio. Eu curtia muito, 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 muito. Né? Porque, e assim, não o primeiro ano do ensino médio, que eu acho eles muito Fundamental 2 ainda. Né? Mas, porque é muito legal, porque eles saem do primeiro ano, quer dizer, eles chegam, agora é nono ano, né? Saem do nono ano, entram no primeiro ano com a mentalidade do nono ano. Sim. Eles terminam o primeiro ano com a mentalidade do nono ano. Mas quando eles voltam no segundo ano, já são... Aquilo já deu uma conectada que é outra. Né? A vibe é outra. E aí eu acho que a coisa, ela flui. Pelo menos a minha experiência era assim, né? A experiência da turma, a própria turma de vocês, que o Ricardo, que é meu amigão, assim, o Ricardo foi o da turma que ficou, né? Meu amor querido, e o Ricardo era um aluno que eu tinha vontade de jogar pela janela no primeiro ano. Mas tinha muita vontade de jogar pela janela no primeiro ano. E no segundo ano ele foi melhorando, porque ele estava naquela crise. Vou fazer engenharia, mas eu gosto de cinema e tal. Um dia eu falei, cara, é tão simples. É só escolher outro caminho. É que é verdade. Não, e tinha uma coisa que eu me identificava com o Max aqui, ó, expondo o Max, né? Que era a questão do aulas muito cedo. Assim, aulas muito cedo, eu adorava, porque assim, eu nunca, desde pequenininho, eu nunca lidei bem com a parte da manhã, até ali umas 10 horas, assim. Eu não reajo bem, eu sou aquele cara que eu não vou passar com aquela cara fechada, minha família sabe, minha esposa hoje sabe. Minha esposa é assim também, então a gente dá super bem por causa disso. Eu evito mandar WhatsApp pro Igor antes de 10 horas da manhã. Quem me conhece sabe que até às 10 o diálogo é muito pouco, né? Então, quando o Max foi dar aula pra gente, eu não vou lembrar agora, mas teve algum momento que tinha uma aula muito cedo e ele já chegava e já falava, gente, olha, de manhã e tal. E aí eu já ficava feliz. Falei, é isso. Meu humor é isso aqui, ó. Tamo junto, tamo conectado. Porque assim, tinha... Gente, me desculpa assim, mas tem gente que chega, aluno e professor, 7 horas da manhã e tá achando que são 5 horas da tarde. E tá, assim, e vai quadro lá e tu fica, Jesus, como é que eu absorvo uma coisa dessa? Eu tenho, sim. Na UERJ, meu horário é tarde, noite, é uma beleza. Eu não preciso disso. Isso é comprovado cientificamente, né, Max? Cada um tem que respeitar o seu horário. Não pode ser isso, não, porque faz mal. Faz mais não, pra mim, assim, 8h30 da manhã já é dia, já tá legal. Assim. O meu é um pouquinho mais tarde. Porra, quando você dá aula às 7 da manhã, e o horário lá era às 7 da manhã, 7 da manhã dentro de sala. Nossa, Jesus. 10, né? Porra, olha a hora que acorda. Imagina Igor às 7 horas da manhã numa aula, seja ela qual for. Assim. Né? E aí a aula com o Max facilitava porque ele já chegava nesse humor também. Então já botava todo mundo já naquela ali. Então, tranquilo, beleza. Então vamos aqui no nosso ritmo, porque realmente não dá. Mas... Tem um ex-aluno, mas que foi muito depois da turma de vocês, que ele fala que o choque que ele levou foi um dia que eu entrei na sala, acho que foi a primeira aula que ele falou pra mim, bom dia, todo feliz na aula. Eu olhei pra cara dele e falei, bom pra quem? Cara, 7 horas da manhã, como? E era assim mesmo, o Max, ele falava e tudo isso era... Pra mim foi muito bom, assim, porque eu pensava a mesma coisa. Eu falei, é isso? Bom dia pra quem? A galera chegava com aqueles discursos, tem professor que chega, né? Bom dia, e não sei o que, e faz a mó auê, e bota assim, eu ficava... Mas porque é o cinismo social, né? Eu acho que é. A gente vive em si o cinismo social o tempo todo. A galera vai tentando se enganar, né, professor? Por lugares, né? Como que é o da minha pesquisa, do revisionismo, você fala, caramba! Né? E eu lembro, assim, eu era adolescente, falava, não é possível que todas as pessoas acreditem nisso. Uhum. Não, e isso vai ficando muito claro, né? Quando a gente vai crescendo, eu lembro que na adolescência eu tinha essa dificuldade de aceitar, por exemplo, essa pequena coisa bobeira, essa questão do horário. Então eu sofri muito na época de colégio, depois faculdade, porque eu fiz alguns períodos muito cedo.
porque eu não conseguia absorver a situação assim de jeito nenhum. Poderia dormir mais cedo, poderia fazer o diabo. Chegava na hora de manhã lá e pra mim aquilo ali era uma tortura. E aí, depois com o tempo, você vai entendendo que cada um tem um ritmo, uma maneira de lidar e tal, e que tá tudo bem, as coisas vão fluindo, né? Você não dá pra produzir em determinadas maneiras. Mas não, e nem precisa. e nem precisa. Mas a sociedade, ela tem essa mania de criar certos padrões, né? E que você tem que botar todo mundo. E isso nunca fez sentido pra mim, né? Como todo mundo é igual, como todo mundo tá satisfeito, como todo mundo tem que gostar, sei lá, de matemática. A ideia que se tem, por exemplo, é feio, né, dizer que você tá à toa. Sim. Hoje eu tirei o dia pra coçar o pé. Não pode. Você tem que estar sempre absolutamente ocupado. É óbvio, a gente está vivendo uma suspensão de mais de 1 ano e meio em que a gente foi morar no trabalho, né? Trabalhando dentro de casa, você mora no trabalho. E eu acho também que o nível de trabalho acelerou, e aí eu vou falar por experiência própria, para também dar uma fuga da realidade, digamos assim, né? Mas assim, é fantástico você ter um dia que você não faça nada. Quando você verbaliza isso, parece que você é um grandíssimo criminoso, né? Eu lembro que uma entrevista com o Emicida, que perguntaram isso pra ele, falando, pô, Emicida, você aí na pandemia, como é que tá as produções, né? Como é que você tá criando? Aí ele parou, não, eu não tô produzindo nada. Assim, eu já produzi muito. Até certo momento eu tava quebrando a cabeça ali, eu não tinha dia, não sei o quê. Agora, aproveitando essa pandemia que tá um caos, eu parei pra ficar. E aí a galera ficou meio, né, porque não esperava essa resposta dele. E aí ele fala isso, que a gente criminaliza o não estar fazendo nada, né? O relaxar ou pensar em nada, digamos assim, né? O ócio. O ócio. O ócio é o grande inimigo. Lógico, né? Uma sociedade absolutamente capitalista, neoliberal, enfim, que vai querer que todo mundo seja força de trabalho o tempo todo. Mas eu acho que a gente também tem que brigar por isso, brigar por esse espaço. E chega um ponto que no meio de empresas assim, né, escritório, vamos botar assim, escritório mais formal, tem alguns locais ainda que tem muito daquilo, né? O cara não pode respirar e levantar para dar uma volta, né? Realmente ainda existe algum ser humano que acredita que alguém vai ficar 8 horas sentado numa cadeira e vai estar produzindo às 8 horas. Assim, que felicidade eu teria se eu tivesse esse foco aí. Porra, caraca! Assim, não, e assim, aí nesse sentido vão estar dizendo pra mim, por isso que eu seria um frustrado se eu tivesse ido pelo caminho. Porque, não, por mais que seja cansativo, eu não estou romantizando a profissão. Claro. Não, claro. É muito difícil, sobretudo no Brasil. Mas você tem experiências múltiplas e diárias com inúmeras pessoas. Exato. Às vezes boas experiências, às vezes experiências péssimas, mas são experiências. Sim. Ainda é melhor do que ficar na mesmice, né? Porra, é melhor do que você ficar a cadeira, Sim. E um projeto para terminar depois de 8 horas. Acabou, né? Não tem como. Tem gente que não gosta dessa troca, por exemplo, de tipo, o ser humano tá ali, ele tem que ficar 8 horas olhando pra tela e produzindo. Ele não pode ir pro amiguinho do lado e trocar para tentar trocar experiências, né? Porque imagina, você vai ficar 8 horas vivendo o seu mundo sem trocar experiência com outros seres humanos, não só sobre trabalho, mas sobre vida, né? Como é que você desenvolve, né? 1/3 do seu dia, ou mais, muitas das vezes mais, você fica no trabalho. Então, se você não tornar aquilo também uma parte da sua vida no sentido de produção pessoal, né? De tipo assim, conhecer pessoas, falar sobre... prazer. É muito maçante, né? E ainda tem muito disso, né? Como a gente falou, da questão até do home office também, né? Que ainda tem empresa que luta muito sobre isso, acha porque o funcionário está em casa não vai trabalhar. Então, assim... Não, e em casa as pessoas estão trabalhando muito mais, porque você não tem o café. Você não tem a mínima possibilidade de troca. Exato. Você vai falar assim, vou lá embaixo fazer uma coisa, vou sair pra almoçar. Não tem isso, né? Você pega o almoço, bota aqui na frente e fica, né? Então... e você almoça ali com o prato olhando para aquilo que você está fazendo. Então, assim, tomara que eles não percebam isso. Porque apesar da gente ainda estar numa pandemia e o presencial ainda ser muito perigoso,
o deslocamento de você sair e tal, isso já te dá uma refrescada. A mudança de ar, assim, é muito, muito importante, né? Eu senti muito quando tive que voltar, mas eu acho que faz uma diferença, óbvio, com segurança, né? Dentro do que a gente tá vivendo. Mas, porque é isso, é você ver outras pessoas. De sair, Sim. mudar de ambiente, nossa, enfim. Não, você descobrir que tem um mundo ainda do lado de fora, né? Eu fiquei muito tempo preso dentro de casa, né? E quando eu fui, eu fiquei assim, É um choque, ainda, né? ainda existe. Eu achei, de repente, dentro de uma fantasia, eu ia ver aquela coisa, aqueles filmes norte-americanos, fica só aquele, né? Que é bem a metáfora do que a gente está vivendo, mas isso a gente já discutiu. Mas E assim, acaba sendo chato ter que ir também, porque a gente tinha uma outra percepção do que era ir pra rua. Né? Sim. Agora virou uma operação de guerra. Verdade. É máscara, é álcool. Muita ansiedade envolvida, né? Pois é. Não uma tem hora o que relaxamento, bate né? mal, É. né? Que, assim, as pessoas estão perto e você não sabe. Assim, eu fico pensando na subjetividade, né? E aí eu vou falar, não podia falar mundial, mas também não tenho nem essa competência. Mas assim, do Brasil, como é que a gente atravessa isso? Você estava falando dos professores de história, mas eu vou pensar nos psiquiatras, né? Nas nutricionistas, nos endocrinologistas, né? De tudo. Quando essa porra toda começar a pipocar nos corpos. E muita gente já tá pipocando. Já tá. Mas vai haver um momento de boom. Vai. E aí eu fico pensando, essa galera que tá indo da infância pra adolescência, assim, vai ser muito difícil. Porque é um trauma. Esse pós-trauma, além do que nós estamos 600, batemos ontem 600 mil mortos, hoje mais, né? Mas eu ainda não vi. Mais de 130 mil órfãos, né? Que eu tava vendo. É um negócio. 130 mil órfãos, assim, é tipo. É surreal. Não, assim, eu fico imaginando, e assim, quando é que esse luto vai ser trabalhado? Porque as pessoas simplesmente elas perdem os seus e elas não vão a um velório, ou a todo um ritual que é necessário para que o luto se sustente e você depois possa ultrapassá-lo, que não está acontecendo. Né? O meu departamento mesmo, a gente perdeu um colega, que era um colega muito presente, ele morreu de Covid, não, ele teve um outro problema. Mas que até hoje, quando a gente faz reunião virtual, fica sempre aquela impressão de que ele vai aparecer. Nossa. Que não teve aquele processo, né? Aquele rito. Não houve despedida, não houve esse corte, que é o corte necessário de você entender que aquela pessoa foi enterrada, foi cremada, sei lá o que aconteceu. Né? E aí, eu fico pensando nisso. Como é que isso vai ser? Um país destruído economicamente. Com todo mundo tendo que lidar com as suas destruições internas. Né? É punk o que vai... É muito bizarro, né, a gente pensar nessa magnitude, né, do que pode ser. Porque até esse ponto que você citou de sair de casa depois de muito tempo preso, uma das coisas que a gente notou, até fazendo o projeto da UDD lá, que a gente leva agasalhos, comida para moradores em situação de rua, foi muito chocante. Porque no pequeno trajeto que a gente faz, a quantidade de moradores aumentou muito. Número de crianças, enfim, famílias na rua. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui pro centro da cidade, no meu trabalho eu tenho que passar por ali, né, Presidente Vargas e tudo, e que eu vi a quantidade de gente que estava na rua, à luz do dia, que muitas vezes a luz do dia era menor, aí no final do dia o pessoal voltava, né, para se recolher, mas assim, a galera fazendo fila para poder receber alimento, assim, é um negócio que a gente não teve essa noção durante esse 1 ano e meio aí, o trajeto, que agora que vai ficar à luz, e só que a gente desceu assim o degrau de uma forma absurda.
E eu acho, Igor, mas assim, as pessoas naturalizam. Naturaliza. Elas naturalizam, né? Assim, é muito degradante a quantidade de pessoas que foram colocadas na miséria. Né? Assim, elas foram colocadas na miséria por um produto absolutamente perverso de um governo. Por uma briga de elite por conta de, sei lá, R$100, R$90 de Bolsa Família, que era aquela briga que vem antiga. Né? Porque aí ninguém quer trabalhar. É inacreditável. O É um cara que... discurso e o cara que fala isso, ele não maior. entende. Ele nunca nem leu sobre Bolsa Família, não sabe o mínimo sobre aquilo ali, assim. Porque Não, ele não é quer absurdo. entender. Não quer. Ele não quer entender. Um país em que existe uma parcela do país que se completa o tempo todo dos cofres públicos, das riquezas do país. E uma outra parcela que, assim, vive numa tragédia. Né? Assim, aumentou muito. Eu moro na esquina de uma rua que tem um comércio muito forte no meu bairro. E assim, as pessoas ficam na porta das farmácias. Outro dia eu fui comprar umas coisas para uma moça que me pediu. E uma senhora disse, porque a culpa é de vocês, dessas pessoas estarem na rua. Né? Que ficam alimentando. É isso. É tipo a esposa do Dória, né? Que disse que os moradores de rua estão na rua por opção. É uma inversão de valores, né, professor? Então, assim, o triste é que essa senhora que disse isso pra mim, obviamente, eu fiquei assim, essa mulher tem netos, ela tem filhos. Sim. E olha a quantidade de gente que deve, assim, tá ali alinhada com esse pensamento. Uhum. Total. Porque se ela tá falando isso na rua, ela não foi Sim. reprimida por alguém. Com certeza Ou alguém não explicou pra ela. Não, é muito difícil. uma... A gente tá saindo agora para lidar com uma realidade absolutamente caótica. Caótica e que, infelizmente, aí eu não queria nem... não vou nem entrar muito nisso, porque também... Até para não tomar muito seu tempo, que a gente já tá há 1h30 aqui. Mas... Passa voando aqui. Quando é bom, o papo passa muito rápido. Só faltava o chopp. Mas 2022, infelizmente, eu acho que vai ser algo muito mais triste ainda. Por N motivos, né? Primeiro que a gente vê que o Brasil ele tá ladeira abaixo. Perspectiva de melhora, esquece. No ano de eleição, muito menos. E ainda mais com setores ainda querendo relativizar / fazer comparações absurdas sobre qualquer coisa, né? Então, eu ainda tenho muito medo do que a gente pode passar por 2022. E eu só tenho esperança de, na eleição, a gente ter a resposta, né? Porque assim... além da gente ter resposta, a gente tem o direito à posse. Exato, tem isso. Ainda Mais tem importante. isso. Porque a gente precisa estar atento e forte. Mas aí, né, Igor, eu também fico muito preocupado com uma porrada de coisas, assim. Me deixa muito perplexo. Mas eu acredito que a gente vai estar aqui para refazer as coisas. E é isso que a gente tem que ter força e acreditar. Perfeito. Isso, esse tempo acabou. A gente tem que entender, dentro da nossa posição enquanto cidadãos, a gente tem que fazer a nossa política cidadã aos nossos... quer dizer, os nossos pares é fácil fazer, né? A gente tá aqui na maior tranquilidade discutindo isso. Mas, assim, a gente tem que fazer sei lá, com qualquer outra pessoa que a gente acha que não tá acordando para aquilo. Né? Ou então não tá querendo ver, porque também tem a questão da defesa. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter firme porque a gente vai dar volta, assim, vai tentar de qualquer forma. De uma forma ou de outra, isso também tem que acabar.
Exato. Até porque não se sustenta no sentido do país quebrar, né? Mais e mais, assim. Tem um limite que a sociedade, ela meio que não aguenta de uma forma geral, né? E aquela coisa, quando começa a tocar na galera de cima também, a gente sabe que... E assim, esse cara... Aí sim há mudança. E esse cara, ele é tão ignorante e incompetente que ele tinha tudo para poder fazer o eleitorado dele, né? Assim, manter o que ele precisava, né? Mas ele não, nem isso. Porque assim, ele atira para tudo que é lado, ele faz merda para todos os lados. Então... Há um ano de eleição, ele não tem partido, né? Isso é o nível de briga que ele arruma com todo mundo, né? Vamos pensar se ele tivesse massa encefálica. Ele teve uma pandemia nas mãos. Um plano nacional de imunização que o Brasil tem. Ele tinha a eleição na mão, né? Na mão. Na mão. Até os anti-bolsonaristas, alguns cairiam pro outro lado. Sim. Se ele faz o óbvio, né? É defender ciência e vacinação. Mas como ele deixou claro, né? Ele só pensa em duas coisas, nele e na família dele. E o resto... Porque ele não pensa em aliado, ele não tem aliados. Não tem. Essa é a verdade. Ele tem ali capachos, né? E a gente viu, ele botou toda a família no governo, no poder, e a gente cada vez mais vê que o buraco é mais fundo. O Brasil virou um churrasco na casa dele. Ele parece o dono da casa. É isso. Gastando dinheiro público com motociata, em plena pandemia. Sim. Assim, é um negócio... É inacreditável. E é uma coisa que eu me pego às vezes pensando, assim, que não cai a ficha, muitas das vezes, né? A gente, por mais que a gente fale isso massivamente, mas eu ainda paro pra pensar, eu fico assim, gente, a gente realmente elegeu um cara, uma pessoa que ela é anti-vax, ela é incompetente em todos os sentidos, ela não consegue fazer, como o Rafa falou, o óbvio. Eu não sei se pra vocês isso pega, às vezes, assim, na cabeça, eu fico pensando, não é possível, eu não consigo ainda crer quando eu olho, porque você poderia imaginar 1000 pessoas do outro lado que a gente pudesse discordar, né? E criticar, enfim. Mas, assim, nesse nível... Mas, no fundo, foi uma articulação muito forte, né? O antipetismo colocou ele no poder. Total. E aí, mais uma vez, eu volto, assim, é o racismo estrutural, né? É esse classismo que coloca qualquer um que ganha R$2.000 achando que é rico, porque não ganha um salário mínimo. É muito bom isso. E aí vai transformando essa ideia de justiça social como roubo de si. E aí a mídia foi se aproveitando disso e aí deu no que deu. Né? Deu no que deu. Ele pegou o momento certo, na hora certa, com tudo para esse cara subir. Ele foi elaborado para estar naquele lugar. Né? Nada é mais perfeito para uma sociedade absolutamente conservadora e violenta do que uma figura que se diz conservador, né? Ele só se diz, porque... Perfeito. Eu não sabe nem o conceito da palavra conservador, certamente. Mas é absolutamente violento. Sim. Um homem que diz que enaltece um torturador no dia do impeachment da presidenta Dilma, né, da votação. Um cara que diz para Maria do Rosário que não vai estuprá-la porque ela é feia. E tem um eleitorado feminino enorme. Desejou a morte da Dilma também, eu lembro disso, quando ela teve a doença. Quando ela teve câncer. Teve o câncer, né? E que ele falou, enfim, né, nitidamente. Então, assim, ele nunca escondeu de ninguém, né? E eu queria só um ponto pra gente terminar, Max, e lembrar, quando você falou da questão do... Eu achei bem importante da questão que você ali estava na sua adolescência, nasceu ali na década de 80, né, e tudo mais, e que esse Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, eu queria também da gente falar do Rio, como isso veio cada vez mais conservador, né? E isso é muito claro hoje a gente olhar, né? O Rio de Janeiro, que em algum momento já teve um papel de algo mais pra frente, digamos assim, né? Nós somos os berços desses desgraçados aí, né? Infelizmente.
E que, na verdade, a gente foi trocando papel, e eu até diria, com São Paulo, por exemplo. E hoje o Rio de Janeiro é a cara do Bolsonaro, né? A gente vê no resultado das últimas eleições, quantidade de governador preso que a gente teve, os eleitos e tudo mais, a milícia do tamanho que Nossa. tá. O Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro nunca soube. Vamos pensar no que a gente teve de governadores, todo mundo preso. Tirando a Benedita. Né? Então, isso aqui é fato. Né? Acabou. As pessoas tiveram. Eu também não sei se é uma questão um pouco do. É porque, assim, isso é uma discussão que teria que ser uma discussão de mais 1h30. Sim. Então, para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar no que é o Brasil dentro da América Latina. Uhum. É um país que nunca se associou aos seus vizinhos, que sempre se achou europeu, porque teve a corte aqui dentro. Foi a colônia que teve a corte aqui dentro. Né? E aí, de uma certa forma, o Rio de Janeiro foi a corte. Verdade. O Rio de Janeiro foi Paris. Né? O Rio de Janeiro estava em cima de um lugar que até hoje as pessoas... Lógico, é uma cidade bem destruída por sucessivos governos horrorosos, mas é uma cidade que tem o mar, a montanha, enfim, beleza natural. E aí todo mundo fica preso nisso. Uhum. Sabe? É aquilo que a gente tá falando. Tem um morador de rua aqui, mas você olha mais por cima, você vê a areia da praia. Né? Então, eu acho que é um pouco de fantasia, de um imaginário idílico, de uma cidade muito importante, que as pessoas ainda trazem isso, né? Assim, agora não contra a pandemia, mas eu viajo muito por conta de congresso e tal. A gente vai para o interior, aquelas cidades magníficas, maravilhosas. As pessoas olham, vocês são do Rio. Ai, que maravilha. Aí aquelas universidades limpas, lindas, pintadinhas com os canteiros, jardins, tudo lindo. Qual é a universidade pública no Rio de Janeiro que é habitável? Não, e você sai da região sul, né, do Rio de Janeiro, da zona sul, e você tem um Rio de Janeiro, e você, assim... Todo turista conhece do túnel para lá. Exato. E que, assim, nem mais é também hoje o que já foi, né? Mas aí eu acho que por essa coisa do paraíso também deu-se essa ideia de umas pessoas muito mais para frente. Lógico, a gente tem uma história de uma classe média artística e forte na luta contra a ditadura. Isso tem um porquê. Uhum. Mas, em contrapartida, assim, o conservadorismo sempre esteve presente. Sempre. Né? Quer dizer, o Brasil é um país muito conservador. Então, só que, assim, quando eu falo década de 80, eu tô falando... A gente tem até uma primeira metade da década de 80, ainda a ditadura, assim, morrendo, Exato. caindo pelos... os aparelhos sendo desligados, mas tá ali. A gente não tem uma primeira eleição. As diretas já, né? Acabou, assim. A gente teve um presidente eleito por nós. Exato. Que morre, não tô nem dizendo que ele seria bom, não. Mas morre e vem o quê? Sarney. A gente já redemocratiza, gente. Porra! Vamos entender. O contexto histórico ele é muito importante, né? Porque se a gente para e olha para hoje, acha que não tem sentido, né? Como a gente falou. Mas é tudo uma construção muito clara, né? Dessa degradação. Assim, são os retratos. Porque, assim, tudo bem, o Sarney não, beleza, mas depois ele foi eleito várias vezes. Mas quando a gente vai para o voto direto, até a gente ter, até 2002, a gente vai ter Fernando Collor, depois Itamar, depois Fernando Henrique. E aí sim vem o Lula, que aí vem o torneiro mecânico, aí depois dá o que dá, vem a de uma primeira mulher. Uhum. E aí a gente vê o que aconteceu, né? A maior cara dura. Um país que tem a nossa história,
deveria ter um presidente, eu acho melhor uma presidenta negra. Verdade. Tem até medo do que fariam com ela, dado o nosso histórico recente, né? Porque é isso, falando da retirada da Dilma do golpe que aconteceu, é absurdo, né? Porque, assim, não tem como a gente retirar o lado dela ser mulher pelo que foi feito também. A gente sabe que tem outros pontos. Sim. Foi uma questão de gênero forte. Mas fortíssimo. O que fizeram com ela durante o processo de impeachment, assim, eu tenho que aplaudir, assim, porque a postura dela... Incrível. Em todo momento ela assim... Ela foi torturada, né? Ela sabe lidar com os crápulas, né? Então, assim, mas a postura dela é algo de inspirar outras pessoas, sabe? Eu acho que ela vai ficar marcada na história para uma mulher que tá ali, sabe? Forte, né? Falou uma semana antes de fechar tudo contra a pandemia, no dia 8 de março de 2020, né? Foi 8 de março? Eu não sei. Acho que não foi 8, não. Eu que tô delirando aqui, achando que era 8 por conta do Dia Internacional da Mulher, mas não foi, não. Não, uma sexta-feira foi dia 13, foi na sexta-feira anterior. Não foi dia 8. Ela deu aula magna na UERJ, de abertura do semestre. Então ela foi falar sobre o capitalismo de vigilância. Foi uma aula, assim, fenomenal. Legal. Né? Brilhante. E o Ricardo Lodge, que é o atual reitor da UERJ, ele foi advogado da Dilma no processo do impeachment. E aí, quando terminou a aula, né, todo mundo aplaudiu e tal, e aí ele falou uma coisa que foi muito maneira. Né? A gente nem sabia que o caos, o tsunami estava chegando. Aquele auditório lotado de gente. Aí ele falou, eu vou contar uma história pessoal. Pequena, mas pessoal. Quando estava rolando o processo do impeachment e tal, a gente estava dentro do gabinete da presidenta. E aí entrou um assessor dos senadores dizendo assim, há senadores aí fora querendo conversar com a senhora para fazer um acordo. E aí ela falou assim, ela olhou para ele e falou, doutor, eu cometi algum crime? Aí ele falou assim, não. Ela falou, então eu não tenho que conversar com ninguém. Eita. Aí ele falou, naquele momento, eu entendi que eu estava na frente da pessoa mais honesta que já presidiu esse Brasil. O vice-presidente dela falou isso, né? O golpista. Ele já falou isso. Ele declarou que a Dilma não se corrompeu em nenhum momento. Sim. Então, assim, isso é claro. Quem fala o caso contrário é um ignorante de marca maior. Porque, assim, os próprios... Só por isso ela já deveria ganhar um grande busto. Exato. Em cada cidade do Brasil. Exato. Mas Sim. as pessoas ainda veem a criatura como... É um país muito machista. Muito, né? Sim, e o que foi vendido... E eu acho muito surreal, né? E até meio irônico. Que na época da Dilma, qualquer coisa que ela falasse, mas qualquer coisa que ela abrisse a boca pra falar, tiravam muitas das vezes o contexto e tentavam menosprezar ela de N maneiras, né? Uhum. E aí é muito irônico hoje a gente ter um cara que não consegue juntar um A com B. Nossa, é lamentável demais. Que um cara que precisa ir pra uma entrevista com cola na mão e ele não sabe falar. E fala besteira. É um cara que foge de debate porque ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo. Então, assim, hoje é muito mais claro e é muito mais... e dói também, é óbvio que dói de lembrar disso, mas assim, o que essa mulher tá na história... E, Igor, você pode criticar, não gostar de decisão dela como presidente disso ou aquilo, isso aí tudo bem. Claro. Não, mas Lula, aí também ninguém tem que gostar de um representante, porque aí também isso vira delírio. Exato. Você está criando um mito, não está criando uma pessoa que, sobretudo num país como o nosso, né, que foram reclamar lá dos encontros do pessoal das neopentecostais. Mas não se faz política nesse país se você não fizer acordos. Exato. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Verdade, é a nossa história. Tá aí, ela não se corrompeu e acordos. E foi por isso que ela saiu do jeito que ela saiu, né? É simples assim. Porque se os caras que tiraram ela de lá
falam que ela não cometeu corrupção e tal, não sei o que, eu não preciso de mais nada. Assim, já acabou. Assim. É um busto em cada cidade. E aí, pra piorar toda a situação, né? Porque assim, isso aqui é cena de filme, né? O Brasil, é brincadeira. A gente elege o cara que falou do torturador da Dilma. Então, assim, isso. Porra, é violência, não é à toa que somos o 5º país no ranking do feminicídio. Exato. Isso pra mim é muito representativo, assim. Assim, ele representa uma grande parcela. Ele ainda representa essas pessoas. Por mais as pessoas que estejam... Existe muita gente que está decepcionada, tá, beleza. Mas ele ainda representa no íntimo essas pessoas. Porque existe ainda alguma coisa delas que ficou ali. Concordo. Que é essa violência, enfim. Enfim, como a gente falou, a gente poderia ficar aqui mais 1h30, mas a gente precisa encerrar para liberar o Max também aqui, para poder descansar nesse sábado à noite, todo mundo está assistindo. Eu de antemão já queria agradecer, Max, muito, muito, muito obrigado, assim, é um prazer, saudade de bater esse papo, é gostoso demais te ouvir, assim, não é porque eu fui seu aluno, mas eu falava isso pro Rafa, eu falo isso para todo mundo, professor, ele tem um papel muito importante, como a gente comentou, e ótimos professores e aqueles que são referência, a gente leva para a vida inteira, não adianta. Então, saiba que você, não só eu, mas, enfim, vários alunos que passaram, a gente tem um orgulho muito grande por ter sido seu aluno, assim, você inspira muita gente, de verdade. Mas antes de acabar e antes de passar a palavra para você, a gente tem 2 perguntinhas finais para fazer. Eu vou fazer uma e o Rafinha faz outra. A primeira é sobre o pós-pandemia. Quando tudo isso acabar, né, essa maldição acabar, o que você hoje sente mais saudade de fazer, aquilo que bate assim na tua cabeça de primeira? Ah, isso aqui eu quero muito fazer e tal, tá me matando não tá podendo fazer isso hoje. Ir ao cinema. Boa, boa. Porra, eu sou cinéfilo, eu ia ao cinema 3, 4 vezes por semana. Caraca. Isso pra mim, sabe, não tem Netflix, não tem a ideia do cinema, da sala do cinema. É uma experiência única, né? Pra mim é o que eu mais sinto falta. Maravilha. Durante um tempo eu pensava que era o bar, né, essas coisas, mas não. Cinema, perfeito. Maneiro, professor. E a segunda pergunta a gente pede aqui uma indicação, professor. E, por favor, não se prenda a regras que tem que indicar filme, livro. Você pode indicar o que você quiser. Já indicaram série, página de Instagram, já indicaram frase pra gente. Então, assim, o que você quiser indicar pra galera que acompanha o nosso papo guardar essa memória e correr atrás aí de alguma coisa de entretenimento pra você dividir com a gente. Olha só, eu já indiquei o Menino 23. Sim. Que tá no YouTube, é fácil. Então, Sim. é 1h19, 1h19 e 47 segundos. Acho que é uma coisa assim. Caramba. Caraca. E aí... Então, como eu sou um professor de literatura, eu vou indicar um livro. Boa. Né? Então, eu indico que vocês leiam um romance que é de 2018, mas que a escritora já escreveu até mais 2, agora vai lançar o terceiro, ou seja, 4 romances, mas é um romance da Eliana Alves Cruz, chamado Água de Barrela. Um romance em que ela reconta a história, a trajetória da família dela, desde os 2 parentes que foram trazidos da África para cá para serem escravizados. Nossa, que história interessante. Caramba. A Eliana é uma escritora negra, muito atuante no movimento negro. E é um livro que é uma biografia ficcional da família, né? Porque ela foi juntando informações, inclusive da tia dela, que tem 100 anos. Caraca. E é um livro magnífico para a gente ler e para a gente pensar um pouco a história complicada desse país. Né? Porque, é lógico, o livro fala dessa trajetória negra, mas ele vai falar de uma oligarquia baiana, ele vai falar de uma questão de classe social, ele fala de uma série de coisas dentro da história, dessa micronarrativa, se a gente pode dizer assim, dessa família. Essa é a indicação, então. Perfeito. Para tornar a cabeça ativa. Perfeito.
Então, eu só queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que participou. Assim, eu fico muito feliz de estar recebendo a galera aqui, né, Rafa? A gente, Sim. é muito gostoso ver a galera gostando, participando, comentando. O chat aqui bombou hoje, Max. Quando a gente falava aqui, a galera estava interagindo e comentando sobre. Então, eu acho isso muito bacana. Isso diz muito sobre o convidado que está aqui. E lembrando, né, quem não conhece a gente, segue a gente nas redes sociais. Vai lá, dá aquela moral, qualquer ajudinha é muito bacana. E mais uma vez, eu vou passar para o Rafa agradecer aqui, mas eu só tenho gratidão, assim, não tenho palavras. Muito obrigado mesmo. Para mim aqui é rápido, agradecer o chat que acompanha a gente, agradecer o Igor que faz esse projeto aqui junto comigo andar e funcionar, e agradecer muito ao professor Max por todas as histórias, por toda a conversa, por todas as ideias, que são as coisas, acho que, mais importantes. Enfim, professor, deixo aqui para você fazer o final do episódio. Muito obrigado. Bom, então eu também agradeço muitíssimo, né, o convite, a conversa pro sábado. Como eu disse, só faltou o chopp. Né? Vamos marcar isso aí, vai ter o próximo com o chopp. Lógico, rapidinho a gente, daqui a pouco a gente está lá, porque a gente está aqui para isso. Né? Para superar. E dizer também, agradecer as pessoas que nos assistiram, dizer também para seguirem o meu grupo de pesquisa, @literaturasdequinta no Instagram. Perfeito. Né? E ao canal do GFIS UERJ, GEFIS, que é o Grupo de Estudos Feministas Interseccionais, e que 2 vezes por mês a gente faz eventos com convidados. Na primeira quinzena é o Letras no Feminino, com uma escritora contemporânea, que agora não vai ser na primeira quinzena, em outubro, vai ser no dia 21, por um problema de agenda. E na segunda quinzena a gente faz o LabGEC, que é o Laboratório de Gênero e Cultura, que é sempre com alguém que trabalha nessa intersecção sobre gênero e cultura. O convidado desse mês é o estilista Maurício Duarte, que fez essa camisa. Ah, que legal. Porque é um estilista de Manaus, que mora em São Paulo, e que trabalha com roupas que não marquem o gênero feminino ou masculino. Que maneiro. Então, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo. E boa noite para vocês. Se cuidem, usem máscara, né? Mantenham distância. Quem ainda não tomou segunda dose, toma a segunda dose, faz os avós, os pais tomarem a terceira dose. A vacina é a solução. Exato. Tomaremos vacina e continuaremos vivos graças à ciência. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Max, de verdade, terminando arrepiado esse episódio. Sim. Gente, uma ótima noite para vocês. Amanhã a gente tem mais um episódio do Cabeça Ativa. Fica ligado aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. pessoal.